nosso intuito, o intuito da igreja, é fazer com que você que está aqui nessa manhã, e outras pessoas também, possam descobrir quem realmente você é em Cristo Jesus. Essa é a ideia da igreja. As pessoas falam por aí que a igreja faz uma lavagem, né, no cérebro da pessoa. Isso na verdade é uma mentira, porque o Senhor nos chamou para um livre-arbítrio. Você faz se você quer, amém? Você muda se você quer, mas a igreja vai continuar sendo a igreja. Ela tem uma norma. Qualquer igreja do Senhor Jesus, ela tem uma norma. Isso eu estou falando em relação à palavra de Deus, eu não estou falando a doutrinas, tá? A palavra é uma coisa, doutrina é outra. Então nós temos várias igrejas que têm doutrinas de homens, e está tudo bem se essas igrejas têm suas doutrinas, porque quem escolhe participar dessas igrejas somos nós, amém ou não amém? Então, é uma coisa que nós já temos que amadurecer, porque às vezes a pessoa fica falando, que eu não gosto de A, que eu não gosto de B, que eu não gosto de C, que eu não gosto daquilo, porque a doutrina daquela igreja é assim. Gente, tem gente que vai se libertar ali, tem gente que vai ser curado lá, tem gente que vai ser restaurado lá. Então Deus tem várias formas de trabalhar, né? Uma coisa que eu queria falar também é que, por exemplo, o que me faz sair de uma igreja? Hoje nós temos várias igrejas, né? Várias, com vários nomes, várias linhas. O que me faz sair de uma igreja? Primeira coisa que te faz sair de uma igreja é se o pastor estiver pregando uma heresia. Se o pastor está pregando fora da palavra de Deus, e você tem todo o direito de sentar com ele, conversar, respeitando a autoridade que ele é, né? E conversar com ele, e ele não quer sair daquela heresia, ser livre, irmão. Ser livre para ser feliz, né? Mas também assim, esquece o passado e vive o novo, amém? Não fica. Eu sou assim, quando eu estou conversando com alguém e alguém fala assim, eu era de tal igreja, eu já me fecho, porque eu não quero saber o que aconteceu lá com ela, com aquela igreja. Às vezes o homem falhou, às vezes a igreja errou, porque ela é constituída de seres humanos. Então Deus nunca vai errar, mas o homem vai errar. E nós temos visto que as pessoas, elas saem, né, das igrejas, e elas carregam o seu passado. Não, deixa seu passado lá e busca algo novo. Eu falei ontem aqui na nossa confraternização que nós tivemos ontem, eu falei, você não pode mudar o seu passado, não dá para mudar o passado mais, mas você pode reescrever o seu fim. Dá para você reescrever o final. Como é que você vai terminar a sua caminhada cristã, né? E essa é a grande ideia. Por isso que é importante você entender o seguinte. Por exemplo, eu não sei se vocês já fizeram alguns cursos. Quantos aqui já fizeram cursos aqui? Levanta a mão. Isso. Glória. Fizeram, não que estão fazendo. Quem já fez cursos aqui? Levanta a mão. Tá, bacana. Quem nunca fez um curso? Certo. Quem não sabe o que é curso? É porque às vezes a pessoa não levanta a mão, mas, né, tem que perguntar. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente termina a nossa faculdade, né? Quando você faz uma faculdade de direito, você faz essa faculdade de direito para se tornar o quê? Um advogado. Quando você termina a faculdade, que eu acho que deve ser de 5 anos, isso torna você um advogado? Sim ou não? Não, você tem a base, certo? Agora, o que te falta? Passar na ordem. Porque eles que vão analisar se realmente você está qualificado para isso. Então, fazer uma faculdade de direito não te torna um advogado. Se você faz uma faculdade de engenharia, isso te torna um engenheiro? Não, você vai ter que fazer. Por exemplo,
esses dias estava conversando com uma cliente minha, e o filho dela se formou, amor, como é que é? Fez medicina, é isso, né? Acho que estudou medicina, é isso, fala, medicina, né? É isso? Estudou medicina. E aí, ela começou a dizer assim para mim, ela disse, agora, que para mim, na minha cabecinha, eu falei assim, então ele já é médico. Ela falou, não, agora que ele vai procurar a área que ele vai trabalhar. Agora, por enquanto, ele é clínico geral, isso? Ele é clínico geral. Então, agora ele vai buscar se especializar. Então, por exemplo, se você faz pedagogia, isso torna você um professor? Sim ou não? Não. Só vai tornar você um professor quando você coloca isso em prática. Então, se no mundo, por exemplo, quem faz teologia? Teologia quer dizer o estudo de Deus, né? Teologia, estudo. Então, o estudo de Deus. As pessoas vão procurar entender Deus. Fazer teologia torna a pessoa um pastor? Sim ou não? Não torna. Como é que essa pessoa vai se tornar um pastor? Quando ela começa a colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Fala para o irmão que está do seu lado, tem que colocar em prática. Porque existe uma diferença, irmãos, entre a formação, fale para a pessoa, existe uma diferença entre a formação e a prática. E isso é sério. Lembra que eu perguntei sobre a questão do curso? Muitos fazem cursos e não colocam em prática. Tem o curso, tem lá o certificado de que fez certas horas ali de curso, ou alguns anos, mas o que está faltando para essa pessoa? Colocar em prática, exercer a função. Por exemplo, vamos voltar, eu fiz um curso de evangelismo, o que está faltando fazer? Colocar em prática. Eu fiz um curso de intercessão, o que está faltando fazer? Alô? Colocar em prática. Eu fiz um curso, vamos trazer isso para o âmbito aqui cristão. Eu fiz um curso de líder, o que está faltando fazer? Colocar em prática, irmão. E esse é o grande problema dos cristãos hoje. Por quê? Porque eles aprendem, mas eles não colocam em prática. Então, só quando você começa a colocar em prática aquilo que você aprendeu. Bom, se você não aprendeu nada, não tem problema algum. Tá tudo bem também. Se você não quer aprender, não tem problema algum, tá? Vai continuar sendo a mesma pessoa, não tem problema. Mas se você aprendeu, por exemplo, você está numa igreja que te ensina bastante, então você já está sendo obrigado a fazer alguma coisa. Você não está numa igreja que fala, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai para o céu. Não. Você está numa igreja que te ensina a você exercer alguma coisa. Então isso aí já te dá uma responsabilidade de você colocar em prática. Quando você não coloca em prática, não vai ter mudança. Não tem nenhum tipo de mudança. Então, o que falta para nós? Se Deus apareceu para nós, se o Senhor, através do Espírito Santo, nos convenceu do nosso pecado, da justiça, do juízo, se o Senhor apareceu para nós, então nós precisamos tomar posse disso. O que está faltando para nós tomarmos posse disso? Porque se Deus apareceu, veja, Deus apareceu para o Moisés, não apareceu? Sim ou não? Deus apareceu para Moisés, e aonde é que ele apareceu? No deserto, lá no monte. Uma sarça lá estava queimando, e o que chamou a atenção do Moisés era que tinha fogo, mas ela não consumia. E aí ele diz lá a Bíblia que Deus falou com ele, e Deus mandou ele para uma missão, e ele obedeceu, ele simplesmente foi para essa missão. Então quer dizer, ele foi chamado e ele colocou em prática o seu chamado. Josué também teve essa mesma missão. Deus aparece para ele e diz, Moisés está morto, agora o meu chamado é com você. Então ele ouviu o chamado, e aí ele colocou em prática. Deus falou assim, você vai fazer esse povo passar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Então foi uma decisão de Josué. Você vai ver alguns profetas, por exemplo, Neemias recebeu uma palavra, chegou uma carta para ele, o meu povo está lá, Jerusalém está destruída, está tudo queimado. E aí ele chora, ele sente a dor do sofrimento do povo, ele ora a Deus, né?
aproveitou uma oportunidade que o rei viu que ele estava triste. O rei perguntou: por que você está assim? Porque a obrigação dele era estar alegre. Ele era aquele que provava os alimentos antes que o rei comesse, mas ele estava triste, né? E ele chamou a atenção, aí perguntou: o que foi? Ele falou: eu não posso ficar alegre sabendo que o meu povo está naquelas condições. E Deus levou ele para reconstruir. Gente, quando você for em Israel, né, você vai ver, em nome de Jesus, as muralhas que Neemias reconstruiu, e em 52 dias. Você vai ver o tamanho das portas que foi reconstruído, né, e os muros em apenas 52 dias. Por exemplo, Davi também recebeu um chamado. Qual foi o chamado de Davi? Está certo que ele foi ungido, mas para ele se tornar um rei, houve alguns obstáculos. Um dos grandes obstáculos foi o gigante. Ele soube aproveitar a oportunidade do gigante. Quando todo mundo estava recuando, ele disse: não, eu vou. Quando todo mundo estava com medo, ele teve coragem. Quando todo mundo lá disse: não, eu não vou, ele disse: então pode deixar que eu vou lá. E ele foi. Então, a grande diferença, né, que existe entre aqueles que vão e não vão, é reconhecer a unção que está sobre a nossa vida. Por exemplo, se eu falar para você: você é um homem de Deus, isso te alegra? Ou não? Sim ou não? Me alegra. Só chegar para mim e falar assim: ó, você é um homem de Deus. É lógico que a gente tem que vigiar para não ficar meio, né, orgulhoso e tal. Mas quando alguém reconhece que o poder de Deus está na sua vida, eu particularmente fico feliz. Eu não sei você. Se ser cristão para você é um peso, desculpa, irmão, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Ser cristão é ter a convicção de que existe uma unção, que existe poder e existe autoridade na sua vida. Isso é ser cristão. Foi isso que me alegrou há 30 anos atrás. Eu era uma pessoa normal, hoje eu não sou normal. Eu era uma pessoa como as outras, fazia o que as outras faziam. Eu não sei porque as pessoas teimam, as pessoas que estão dentro da igreja, teimam em querer voltar para aquilo que era. Por quê, irmão? Não sei, não entendo. Agora eu passo até a entender. Por quê? Porque ela não tem a convicção do que está dentro dela. Não tem a convicção do poder que está dentro dela. Não tem a convicção da autoridade que está sobre ela. Você sabe que eu tive, uma das minhas experiências foi orar por uma pessoa que estava sentindo uma dor na coluna. Você acha que eu acreditei quando alguém pediu para eu orar? Eu disse: não, ora você. Mas ele falou assim: não, eu quero que você ore. E eu orei, orando normal. E a pessoa foi curada. E quando manifestou demônios? Meu primeiro impacto com demônios. Tem crente que fala assim: norte, sul, leste, oeste. Deus me livre de dar de cara com um demônio. Gente, desculpa, mas que evangelho é esse? Então, isso é falta de entendimento do que você é. Por exemplo, você foi contratado para ser gerente de... No meu caso, um dia, eu fui contratado para ser gerente de um auto center. O que faz o gerente? Então ele tem que dominar toda a área, sim ou não? Como eu não entendia essa pegada ainda, o pessoal que me dominava, o meu patrão, meu ex-patrão, falou um dia para mim: eu não sei porque eu te contratei. É lógico que ele não falou na minha cara, mas ele foi andando assim com raiva. Ele falou: eu não sei porque eu te contratei. Até que um dia e é isso. Hoje nós falamos assim: eu sou cristão, mas não temos a convicção da unção, não temos a convicção do poder e da autoridade que está sobre a tua vida, irmão. Fala para a pessoa, faz uma careta para ela e fala assim: você tem unção, você tem poder de Deus, você tem autoridade de Deus, você é diferente. Não adianta, irmão. Você pode ir para um forró, você pode ir para uma gafieira. Agora eu fui fundo nessa aí, né? Você pode ir, você foi, irmão. Onde você for, essa unção vai com você, essa autoridade vai com você, esse poder vai com você. E você vai estragar tudo lá. Porque você fez uma escolha de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou profetizar mais. Você vai beber, você não, vou usar um exemplo que está sendo filmado. Você vai tomar cerveja e você não vai ficar bêbado.
Vou profetizar isso só para você. Porque tem gente que fala, eu vou entrar nas mágoas, começa a beber. Você vai entrar, você não, se de repente se for entrar na casa de prostituição. Lembra que eu já contei uma história? Um dia o pastor falou assim, eu vou pecar, hoje eu vou desviar. O pastor falou isso, irmão, vou desviar. Ele falou, não quero mais saber mais, eu vou desviar agora. E o pastor entrou numa casa de prostituição. Chegou lá, falou, me dá uma aí. Tomou. Está lá bebendo, aí ele olha para a menina. Aí ele começou a olhar para a menina. Aí a menina olhando para ele. Ele começou a olhar para a menina olhando para ele, né? E ele falou assim, vem aqui. A menina não quis vir. Ele, não, vem aqui. Não, a menina não quis vir. De tanto que ele insistiu, a menina chegou. Aí quando chegou lá, a menina falou assim, pastor, eu quero te pedir perdão, pastor, é a última vez que eu vou estar aqui, tá? Fala para o irmão que está do seu lado, nem para pecar você serve, meu irmão. Você está marcado pelo Senhor, tem uma unção, tem poder, tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Deus colocou isso dentro de você, meu irmão. Diga glória a Deus. Veja o que Oséias capítulo 4, verso 6 diz, agora começa a pregar. A palavra diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós infelizmente andamos assim, o pastor é o cara, é o top 10, é o mega, é o que, né? E eu continuo sendo o verme nas fezes do cavalo, eu continuo sendo assim. Então existe uma diferença. Não parece um pouco com aquilo que nós éramos antigamente, uma certa religião aí, que a maioria aí praticava? Que alguém era o cara, o top, né? Só ele chegava a Deus, e aí eu fico só ali como um miserável. Então o inimigo, ele se aproveita disso. Aí eu entrei na igreja, pronto, na igreja tem o pastor, tem os líderes, tem a equipe de louvor, tem uma galera, mas eu nunca vou fazer parte disso, porque Deus não me ama, porque eu sou diferente, porque eu sofro demais, porque essa é a minha vida. Não, Deus reescreveu uma nova história na tua vida, meu irmão. Você está marcado com o sangue do Senhor. Você é uma nova criatura para o Senhor, meu irmão. Você precisa crer nisso, né? Não existe esse negócio de separação. O pastor é o top e eu sou... Não. Por isso que o povo de Deus, ele está sendo destruído, porque falta para ele o que é conhecimento. Antigamente, em uma determinada religião, só a autoridade lia a Bíblia. Hoje, muitos estão lendo a Bíblia. E é bom você ler a Bíblia, porque você descobre quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia vai mostrar para você quem você é em Cristo Jesus. Não viva um evangelho debaixo de uma religião, irmão, porque isso vai impedir você de conhecer o Senhor. Porque a falta de conhecimento é aquilo que tem destruído a maioria das pessoas, os sonhos das pessoas, né, os projetos das pessoas. O que você precisa saber é quem eu sou em Cristo Jesus. Eu faço parte de uma equipe que se chama Missão Shekinah, que nós temos 7 semanas de libertação. E a primeira coisa que é ministrado lá é posição em Cristo, é saber quem você é em Cristo Jesus. Se você não sabe quem é em Cristo Jesus, então você sempre vai estar olhando, né, as suas dificuldades, as guerras que nós passamos no nosso dia a dia, né, de baixo para cima. Você sempre vai ver as dificuldades gigantescas. Você sempre vai dizer, eu nunca vou conseguir, isso nunca vai dar certo. Meu relacionamento não vai dar certo, meu casamento não vai dar certo. Eu nunca vou ter uma pessoa boa do meu lado. Você sempre vai ver isso aí, irmão. Mas quando você toma um posicionamento em Cristo, a Bíblia diz que Ele te fez sentar em lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e hoste maligna. Esses principados são demônios, quer dizer, você está acima. Às vezes a pessoa se alegra quando escreve o nome do cão lá embaixo do tênis, pisa no diabo, pisa no diabo. Até pode ser um ato profético isso, mas Deus está dizendo para mim e para você que Ele te elevou a um nível maior do que aqueles que vieram para roubar, matar e destruir a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela e diz assim: você precisa ter clareza. Você precisa, fala assim, você precisa ter clareza sobre quem você é. Amém? Então,
a pastora Thaís, minha esposa, ela falou assim: nós temos que exercer a nossa fé. A fé, ela vem pelo o ouvir, né? E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Você quer crescer, você quer realmente ser uma pessoa realmente vitoriosa, você tem que colocar a tua fé na palavra de Deus, irmão. Porque fora aí, todo mundo está fazendo um monte de mentira. E é isso que temos que aprender. Saber ter clareza das verdades de Deus e saber ter clareza das mentiras do diabo. Você tem que ter clareza. Às vezes ele joga um peso para o pastor. Não, o pastor é que sabe a verdade. Não, irmão, se você tem a Bíblia, a verdade está aí. Ela está aí dentro de você. Se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a entender as verdades. Então, vamos entender quais são as mentiras do diabo, para depois falarmos das verdades de Deus. Uma das mentiras está lá em João capítulo 8, verso 44, que diz assim, ó, uma das mentiras que o diabo tenta colocar: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, qual é o grande problema aqui? Acreditar nas mentiras do diabo. Eu fico tremendo, irmão, quando eu sinto no espírito que alguém não está acreditando. Dá vontade de entrar dentro da pessoa e primeiro fazer assim. Sabe aquele filme que tinha... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar do nome do filme, mas tinha um filme que o pessoal estava no avião. E aí o avião ia cair, e aí uma moça lá surtou. E aí um chegou e falou: calma, vai dar tudo certo. Mas ela não parava. Aí o outro chegou: não, calma, não parava. Ela continuava gritando: calma. Aí começou a fazer uma fila. Já tinha um com luva de boxe, o outro já estava com um taco, né? Estava tudo, né, para fazer com que ela parasse. Que tem gente que é assim. Você está falando para a pessoa: creia. Mas a pessoa, ó, como ela fica. Eu não sei, né? Se eu estiver machucando alguma coisa, alguém, mas a pessoa fica desse jeito. Às vezes ela até dá aquele sorrisinho, mas ela não está crendo. Então ela tem facilidade de acreditar nas mentiras do inimigo. Irmão, não acredita nas mentiras do inimigo. O diabo, ele está mentindo. E a palavra de Deus, ela quer... O que faz a palavra de Deus? Ela mostra a mentira do diabo que está aí dentro de você. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, você fala assim: olha lá essa mentira. Aí você fala: nossa, mas eu estava pensando desse jeito, eu pensei até agora que era desse jeito. Mas a Bíblia está dizendo: não, essa aqui é a verdade. Aí a escolha é sua. Às vezes a pessoa vai dizer assim: mas será? Ou a outra vai dizer: não, eu estou crendo. E olha, deixa eu falar, hein? Se você ficar esperando que os outros também creiam para você crer, está perdido. Porque o processo é com você. O processo é com você, meu irmão. Fica esperando os outros, que é um dos grandes defeitos que nós temos. Ficar esperando nos outros, ficar esperando que os outros também façam para que você também comece a fazer. Aí eu vou ver, fulano se converteu, eu vou ver até onde ele vai. Se ele for, eu vou também. E o pior é que se o fulano cair lá na frente, todo mundo também cai. Porque você não tem que estar firmado em homens, não tem que estar firmado em mulheres, não tem que estar firmado no que Deus está falando para você. O que Deus está liberando sobre a sua vida. Porque a sua aliança é com Deus, não é com o homem. Mateus no capítulo 4. Estão me fazendo entender? Mateus capítulo 4. Diz aqui que, eu não vou ler, mas diz que, deixa eu só pegar aqui, só para deixar aqui, fala sobre a tentação de Jesus, né? Veja, o próprio Jesus foi tentado, mas como é que Jesus vencia?
Como é que ele vencia? Mas essa palavra estava onde? Debaixo das axilas dele? Ele pegava o rolo. Onde é que estava a palavra? Aonde? Hã? Como é? Aonde? Eu estou esperando ver se a igreja fala, porque eu acho que a igreja não sabe onde é que. Onde é que estava? Igreja, fala aí. Estava onde? Mas nem meus líderes estão falando também. Está meio complicado aqui. Onde é que estava? Ah, agora eu escutei a voz do líder aqui. No coração. Então veja qual é o segredo. Você tem que sondar seu coração, meu irmão. 3 vezes o diabo foi tentar Jesus. Como é que Jesus venceu o diabo? Ah, mas é Jesus. Meu irmão, mas ele era 100% carne. Como é que ele venceu? Está escrito. Ele não falou assim, eu ouvi falar. Ele disse, está escrito. A gente precisa começar a conversar assim. Vou usar um exemplo. Vamos, eu e você, Márcia, beleza? A Márcia chega para mim e ela está desesperada. Eu estou desesperado por causa disso, tal. Eu tenho que chegar e falar assim, mas o que está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Ou não? Ou não? A Bíblia que você carrega tem resposta para tudo. Eu vou perguntar para ela, o que está escrito na Bíblia, Márcia? Com certeza ela vai dar um perdido. Não, mas porque ela quer que eu entenda o problema dela. Ela vai, não, que. Eu falei, mas Márcia, o que está escrito na palavra? A gente tem que falar assim. Aí ela vai tentar, não, mas que não sei o que. Márcia, o que a palavra diz? Ela vai chegar e vai falar assim, eu nem sei o que a palavra diz. Por isso que ela está sendo bombardeada. Você acha que o diabo ele lança uma seta por lançar? Ele sabe qual é a área da nossa vida que não está sendo fortalecida. Ele lançou a seta. Porque ele sabe que você não sabe. Olha que bonita, né? Ele sabe que você não sabe o que Deus está falando na palavra dele sobre esta área. Aí, vamos continuar, Márcia. Pensa que parou? Aí o que acontece? Eu falo, o que está dizendo? Ela vai falar assim, eu quero lá saber, eu quero que Deus resolva meu problema agora. Mas Deus só vai resolver quando ela descobrir o que Ele está falando a respeito dessa situação. E ela crê. Acabou. O que, pastor? Eu pensei que tinha que passar nas 12 portas, no Vale do Sal, sabonete, flor, rosa. O que mais? Isso aí é em outro lugar, irmão. Final do ano está chegando, já dá para dar umas 7 pulinhos lá na praia. Se você ainda está nessa pegada. Eu pensei que fosse assim, pastor. Não, crê. Pastor, eu vou te falar, eu sou um homem, sou uma mulher que tenho dificuldade de crer. Glória a Deus, você já está aprendendo aonde é que você tem que se fortalecer. Porque uma pessoa que não crê, e olhem, e a Bíblia já dá resposta para isso. Uma pessoa que não crê, ela é levada por todos os ventos, por todas as mentiras. Irmão, é como se ela estivesse num ringue, como se ela estivesse dentro de um quarto fechado, né? E ela sendo esmurrada para tudo que é jeito. E a Bíblia dá resposta sobre isso. A Bíblia diz, se você não tem fé, peça, porque Deus vai acrescentar essa fé em você. Pede. Eu tenho pedido, mas não tenho crido, não tenho acreditado. Porque quando você pede, Deus te dá a oportunidade de você se deparar com a situação. E se você tem uma situação da pessoa antiga, você ainda não creu. Mas quando você você age de uma forma diferente, você está começando a crer. Não importa se você estava com raiva. Pastor, eu me segurei. Eu estava querendo avançar, porque no mundo, pastor, não aguentava isso não, eu ia para cima. Mas pastor, eu ainda me segurei, já é uma mudança. Ou não? Já é uma mudança. Porque antigamente você já, peraí,
A gente vai resolver agora. O problema é que quando você está ali, crendo no que a palavra de Deus diz, o diabo está dizendo assim: seu bobo, seu idiota. Besta é palavrão? Seu besta, seu trouxa. Você vai continuar assim? O diabo está fazendo isso como ele fez com Jesus. Mas você precisa crer no que está? No que está? No que está? O que Deus ele diz? João 8,32. Ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Conheça a verdade e a verdade te liberta. A luta, meu irmão, é contra você mesmo, contra a sua personalidade. A luta é contra você mesmo. Isso é mentira, isso aí. Isso aí é mentira. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo assim: se você andar por ele, você vai sempre andar na verdade. E você vai descobrir, não é descobrir o defeito dos outros, você vai descobrir o seu. Ser cristão, Rogério, é descobrir o seu erro. Não é descobrir, é só um exemplo, tá, Rogério? Não estou jogando nada para você. É que eu gosto de falar assim, entendeu? Ser cristão é descobrir quem você é. Não é descobrir o erro dos outros. É isso mesmo, eu ia falar isso agora. É como se você olha para o espelho. Isso é ser cristão. Então Jesus, querido, ele é a verdade. Se você não quer andar na verdade, então não pode ser cristão meia boca, né? Quando nós vamos conhecer Jesus, então nós vamos conhecer a verdade, e automaticamente as mentiras do diabo vão sair. Por exemplo, uma coisa bem simples, vai. Hoje pela manhã a gente estava conversando sobre isso. Tem gente que já tem uma mentalidade suja. Qualquer coisinha já leva para aqueles pensamentos sujos e impuros. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu era assim, irmão. Eu era do mundo, eu era assim. Eu era acostumado a fazer essas coisas. Qualquer coisa, já pensava besteira. Já via um palavrão, só pensava em besteira. Todo dia eu acordava pensando em besteira. Era assim, irmão. Essa semana mesmo eu lembrei, eu falei: meu Deus, olha, antigamente eu era nessa pegada. Porque é uma coisa natural, é uma coisa do mundo. Mas a palavra de Deus falou para mim, mostrou para mim. Não foi ninguém. A palavra disse: isso não te edifica. E aí eu tomei uma decisão, falei: eu tenho que me libertar disso. Então é assim que vem a mudança. É assim. E outra, irmão, você nunca acha, você tem que ter certeza. E outra, Deus respeita também teu posicionamento. Você pode até achar pessoas que vão pensar como você, mas se você for para a palavra de Deus, você sempre vai perceber que existem coisas na sua vida que precisam mudar. Não dá para ganhar de Deus. Se você realmente se ama e quer ter uma mudança, vai para a palavra para você ver. Eu amo quando Deus fala assim: você é orgulhoso, cara. Eu já tive fases assim na minha vida. Eu já tive fases que a palavra: você é orgulhoso. E eu falava assim: cara, um cara tão bonito como eu, você ainda tem espaço para isso? Não dá para ser, eu não sou orgulhoso. Mas a palavra dizia: você é orgulhoso. Então eu tive que trabalhar isso daí. Amém ou não amém? Amém, gente? Vocês estão me fazendo entender? Então vamos correr aqui, que já me falaram aqui que está terminando já. Então vamos lá. Vamos definir, né? Definir quem você é, para que você tenha um final aí abençoado, né? Veja o que diz Isaías 54:17. Diz assim: que toda ferramenta preparada contra ti, né, ela não vai prosperar, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, você vai condenar. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Está lá em Isaías 54:17. E isso diz que você tem autoridade sobre qualquer coisa que se levanta contra a sua vida. Olhe para a pessoa que fala assim, que é do seu lado, e fala assim: você está com medo de alguma coisa? Fala assim para ela: começa a ler
a partir de hoje, Isaías 54, 17. Mas não lê só um dia. Vai lendo até isso entrar dentro de você. Tem gente, irmão, que faz assim: eu nem vou contar meu problema para o pastor. Por que será? Por que será? Porque o pastor vai chegar, pastor que é pastor mesmo, vai chegar e falar assim: ô querida, Isaías 54, 17. Não, pastor, mas você tem que entender, não? Isaías 54, 17. Nem quero falar mais com o senhor, vou procurar outro pastor. Se é pastor mesmo, ele vai falar: filha, que está escrito na Bíblia. Não, mas vocês não conseguem me entender. Vocês não me entendem. A gente não está aqui para entender, nós estamos aqui para ensinar. 2 Samuel 22, 4 diz assim: invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos. Gente, estou com medo dos meus inimigos. Eu estou com medo, estou com medo. Isso é normal, ter medo, tá? Ninguém está querendo aqui que você seja um super-homem, super-girl. Isso é normal ter medo. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que quando você invoca o Senhor, você vai ser salvo dos teus inimigos. É o que a Bíblia está dizendo. Nós conversamos mais sobre futebol, nós conversamos mais sobre vôlei, basquete, conversamos mais, está tudo bem, pode conversar, tá? Nós falamos sobre várias coisas, sobre TikTok, Instagram, Facebook, e aí YouTube, nós falamos um monte de coisa. Você viu a nova que lançaram? Mas a gente não fala sobre isso. Deus está dizendo: eu te dei unção, eu te dei autoridade, te dei poder, me invoca, eu vou te salvar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. A gente precisa cair em si em meio à situação que nós estamos. Diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. E outra coisa, viu, o cristão sofre, tá? Mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poder. A pessoa diz: eu estou certo, e é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Você sabia, irmão, que em relação à cura, a gente pode orar o que for, mas se a pessoa não crê, porque Jesus sempre perguntou para as pessoas que queriam ser curadas: você crê? Porque por mim eu saía por aí colocando a mão em todo mundo, entrava dentro dos hospitais, dos lugares por aí, e começava a orar. Mas eu entendo que, primeiro, tem que ser a vontade de Deus, e Ele revela que essa é a vontade do Senhor. Mas segundo, a pessoa precisa crer. Salmo 23, 4 está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, a pessoa recebeu uma notícia que vai morrer. Porque andar pelo vale da sombra da morte é isso. O salmista continua dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Cara, isso é forte. Estou andando pelo vale da sombra da morte, mas eu não tenho medo. Isaías 43, 25 está dizendo que nós temos poder, autoridade e unção sobre os pecados também. E esta é uma verdade que Deus revela sobre a nossa vida. Diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Pastor, eu não consigo ser nada, porque isso aqui ainda é jogado na minha cara. É claro, até hoje o diabo joga na minha cara quem eu era, irmão. Quem eu era, não quem eu sou. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu. Ele diz: eu não me lembro mais. Se o Senhor não está lembrando mais, e você ainda continua lembrando, tem alguma coisa errada aí. Tem gente que fala assim: não, pastor, você tem que entender o que eu fiz. Não, irmão, eu não tenho que entender, eu ouvi. Mas o que você quer? Eu não sei, você tem que entender o que eu fiz. Tá, mas o que você quer? Não, o senhor tem que entender. Eu não estou entendendo também.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Ele vai dizer, aquele que crê: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio, pois Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e sobre as suas asas eu estou seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Eu não vou temer, não terei medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido, porque somente com os meus olhos eu vou contemplar e ver o castigo dos ímpios. Quem está aqui? No dia a dia nós passamos por isso, mas a Bíblia está te revelando uma verdade daquilo que Deus pensa sobre você e daquilo que você tem que agir no meio. Ai, gente, em nome de Jesus, imagina você indo para um médico, e aí o médico chega para você e fala assim: nem eu acredito que tem mais jeito para você. Tem médico que vai falar de uma forma diferente, ele vai agir cientificamente, claro que a maioria não vai crer em questão de milagre, mas ele vai tentar. Agora, se ele não te der esperança, você já sai de lá morto, já vai lá comprar o caixão. Sim ou não, irmãos? Mas ele te dá uma esperança. Agora a Bíblia está te dando uma resposta, que se você crer, não importa o que vai vir no dia a dia, irmão. Quem está aqui? Quem está aqui, irmão? Outra coisa que o Senhor te dá é a autoridade. Mateus 28:18. Ele diz assim, Jesus disse: eu te dou autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos. Isso aqui não é para mim, isso é para alguns. Se eu fosse para me converter, para ser mais um, era melhor ficar no mundo, irmão. Eu falo isso de coração. Se fosse para me converter só para ser salvo, não tem graça não. Eu quero ver o poder. Eu quero ver. Quem curte Matos Nascimento? Nem você, Priscila, me abandonou? Você ficou aí com vergonha, né? Quem curte Matos Nascimento? Ninguém nunca ouviu Matos Nascimento? Você ouviu ou não ouviu, irmã? E que música você gostou? Nenhuma, né? Vou ficar quieto, né? Pois faz parte do meu crescimento. Moisés lá no Monte Horebe. Eita, já ficava, ó. Sentiu o poder de Deus. A sarça não se consumia, né? Era o mistério de Deus. Era fogo para todo lado. Era brasa viva. E que poder. Aí chegava a hora. Quem sabe não é. Aí já vinha os pentecostais. Eu não sei se era na carne, mas que era gostoso, era. Que pelo menos, hoje em dia, quem sabe não é o dia de Pentecostes. Eu quero ver. Eu quero ver. Quero ver. Tá caindo ali, ó. Ai não, isso deve ser carne. Fala para o irmão que está do seu lado: deixa Deus tomar você, para você ver o que vai acontecer, meu irmão. A gente quer ser igual aos outros do mundo, mas a gente não quer ser igual aquilo que Deus. Não estou dizendo que você tem que sair daqui agora sapateando, rodopiando, não é isso, tá? Porque isso não é sinal também de espiritualidade, tá? Mas, irmão, deixa o fogo te envolver. Amém ou não amém? Já deu minha hora? Deu ou não deu? Eu vou continuar. Estou terminando já. Então fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, em nome de Jesus, você tem que ter posicionamento. Porque Deus está te enviando no meio da sua família. Deus está te enviando no meio da sua família, irmão. E para você vencer sua família, você tem que buscar o poder de Deus. E é a mudança em você que vai trazer a sua família para o reino. É a mudança em você. Amém ou não amém?
Onde você vai chegar num momento que vai dizer assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É isso que Deus está dizendo. Deus quer que você tome essa. Às vezes você fala assim: esse é o nosso problema. Nós cremos que alguém vai fazer alguma coisa por nós, e não é. Alguém vai ajudar você. Alguém vai ajudar você. Aquela mulher chegou para o profeta e disse assim: o teu servo profeta morreu. O profeta falou: tá, o que eu tenho a ver com isso? Não, que eu estou cheio de dívida. Eu acho que ela queria que, né, ele pagasse. Então eu e os meus filhos vamos virar escravos, que era a lei da palavra. O profeta falou: o que você tem? O que você tem? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite e um vaso. Ah, então tá bom, pega o que você tem. É com o que você tem que vai acontecer o milagre. O que você tem? Poder, unção, autoridade. Fala para o irmão que está ao seu lado: você tem poder, unção e autoridade. Então pega o que você tem. É o que você tem que vai multiplicar. Uns têm muito, outros têm pouco, mas Deus está sempre aberto para liberar para você. Se você quiser mais, vai buscar mais. Eu fico assim maravilhado quando eu vejo umas pessoas sendo usadas. Às vezes eu falo: ai, glória, quero chegar ali. É um alvo, mas tem gente que não tem isso. Tem gente que quer ser cantor, tem gente que quer ser modelo. Está tudo bem, seja cantor, modelo, está tudo normal. Mas irmão, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um filho de Deus. Amém ou não amém? Deus te deu poder e autoridade para você ser um baita do investidor. Ninguém disse amém. Você acha que o diabo não fica nervoso quando você pega teus dízimos, tuas ofertas, aquilo que você gastava num cigarro, aquilo que você gastava numa cerveja, aquilo que você gastava? Só fazer a média, irmão. Quanto é que a gente não gastava no cigarro no mês? Faz a média, faz a conta quanto é que você não gastava. Quem fumava às vezes uns 3 maços por dia, eu fumava acho que uns 2. Faz aí a média. Aí às vezes a pessoa, quando ela se converte, aí ela trava justamente na hora. Porque irmão, você não foi chamado para viver debaixo de miséria. Você foi chamado para prosperar. Deus quer que você prospere, porque Deus vai fazer você prosperar para que o reino de Deus se expanda na face da terra. Amém ou não amém, irmão? É o que diz lá para a gente terminar aqui. Malaquias capítulo 3, verso 10. Diz assim: tragam os dízimos à casa do tesouro. O diabo tem raiva, irmão, quando você não faz isso. Para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova, ele diz, nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês a bênção tal sem medida. E ele diz: por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Malaquias 3:10. Então, para a gente terminar, tem muitas outras verdades, mas nós precisamos nos apegar nisso. A igreja é assim, hoje com o meio de comunicação que existe, que não, tudo bem, tá tudo bem, fica lá ainda. Mas você tem que vigiar no que vem, que você está recebendo. Ah, tudo bem, está acontecendo tal coisa, mas eu vou ver o que a palavra de Deus está falando. Irmão, a Bíblia é o único livro atualizado. Não é? A palavra não se renova. São as misericórdias que se renovam. Mas não, se você estiver em 2030, vai ter resposta na mesma palavra. E isso aqui não é de Deus? Então fale para o irmão que está do seu lado: irmão, se apega nessas verdades. Comece a anular na sua mente as mentiras do diabo. Porque hoje é dia de você renovar a sua aliança e saber quem você é. Exerça a sua autoridade espiritual. Sabe como é que você exerce essa autoridade espiritual? Quando você é bombardeado, porque todo dia nós somos bombardeados, todo dia. Ou a pecar, ou a recuar, ou a ter medo, todo dia, irmão.
mas você precisa abrir a boca e dizer assim: está escrito. Jesus venceu o diabo assim, está escrito, e você sabe aonde é que está escrito. Essa semana mesmo aqui comigo, aconteceu um problema, e eu estava temeroso. Eu tinha algumas coisas para quitar, e eu estava temeroso, irmão, Santo de Israel. Mas eu acordei pela manhã, e ao acordar pela manhã, depois que eu deixei toda a galera, porque o Uber, né? Eu sou Uber, né? Depois que eu deixei o pessoal, eu ouvi Deus falando comigo. Eu escutei a voz do Senhor. E Ele falou um versículo bíblico. Cabia a mim crer ou não crer. O que eu fiz? Eu criei. Então é isso. Mas está de... Creia. Esse é o processo do cristão. O cristão, ele crê. O último versículo é 2 Timóteo 1,12, que diz assim: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em quem é que você tem crido? Paulo está dizendo: eu sei em quem tenho crido, e além de crer, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Se você hoje está passando por qualquer situação, mas você está analisando isso, você está dizendo assim: está difícil de crer, está tudo bem. Pelo menos você está reconhecendo a sua necessidade. Você sabe que as maiores fortalezas dentro da nossa vida são aquelas que nós falamos assim: isso aqui não precisa não, isso aqui eu mesmo resolvo, e nunca está resolvendo. Essas são as maiores fortalezas dentro da nossa vida. Por isso que nós temos que aprender a entregar tudo. Às vezes aqueles que você fala assim, aquilo que é impossível de realizar, realmente é difícil. Aí você fala: não, isso aí eu entrego a Deus, é a coisa mais fácil. Mas tem aquelas fortalezas que você fala assim: não, isso aqui eu mesmo resolvo. É essa que Deus tem que resolver na sua vida. Porque você fica dizendo assim: deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim para ele e para ela. Nunca mais fale assim. Fala aí, mas com mais ânimo, vai. Deixa que eu resolvo. Fala de novo: deixa que eu resolvo. Fala assim, não vem com essa resposta: deixa que eu resolvo. Porque isso é fortaleza. Fala assim para ele: isso é fortaleza. Sabe o que é uma fortaleza, né? Fortaleza é uma resistência. É aí que Deus quer entrar, e você diz: não precisa entrar não, deixa que eu resolvo. E passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, e deixa que eu resolvo. E não resolve nada. Fica em pé.